Quem nunca, né, no interior desse estado, ou não só no interior, mas principalmente no interior, se apaixonou pelaquela moça bonita, né, aí da cidade, que todo mundo reconhece a sua beleza. Só que aí, você como um rapaz apaixonado, tem a triste notícia que tem outros que a pretendem também. Pois é, essa é a história contada pelo Jorge Tenório. Ele é escritor, membro da Academia Alagoana de Letras, é natural de Palmeira dos Índios, já escreveu 11 romances e está lançando agora, ó, A Pretendida. E a capa já diz tudo, né? Tem um com cara de malandro aqui, tem um com cara de bonzinho e tem um pobre, né? Que sempre tem o pobre que se apaixona pela bonita, né? Pela pretendida. E aí, Jorge, quer dizer que você ouviu uma história determinada vez e decidiu contá-la, mas com muito bom humor? Muito bom dia. Bom dia, Jorge. Seja bem-vindo de novo. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Um prazer estar aqui com vocês, né? Agradecendo o espaço, certo? Então, o livro, meu amigo, é realmente contar alguns casos para mim. Eu parto de alguma ideia ou de casos reais que contam para mim. E esse romance que eu vou lançar agora, dia 26, tem também essa maneira de começar, né, a escrever. Foi algumas pessoas me contando, certo? Alguns casos interessantes e engraçados. Eu gosto de colocar bastante humor nos meus livros para atrair o leitor. Então, esse daqui talvez seja o que contém mais humor. E, inclusive, já se tornou até peça de teatro, né? Peça de teatro também é a segunda peça. Já teve uma peça teatral que foi ensinada no Teatro Deodoro, entendeu? Umas 4 vezes. Antes da pandemia, veio a pandemia e parou, certo? Foi Finados e Desafinados. Outro livro também bem interessante e com bastante humor. E esse agora, foi o caminho inverso. Eu escrevi primeiro a peça a partir dos casos que me contaram e depois resolvi transformar num romance. Tinha material para fazer, Thaís. Tinha mesmo. Deixa eu falar aqui, porque o Jorge é natural de Palmeira dos Índios, ele é membro da Academia Alagoana de Letras, já produziu 11 romances e 2 peças teatrais. Tem outro livro aqui que é o Arame Farpado, eu mostro aqui para vocês, ó, também do Jorge. E é um escritor nato, né? E esse novo lançamento aqui previsto, A Pretendida, para a próxima quarta-feira, no Bar Toca do Calango, em Jaraguá, às 7 horas da noite. Então, todo mundo se enfiar na toca para conhecer a história da Pretendida. Exatamente, Thaís. Então, no dia 26, a partir das 19 horas, conto com a presença de quem gosta de literatura, que não gosta, também está convidado para ir para se interessar e começar a ler, porque... O que é o curioso dessa história entre os 4 pretendentes? São pretendentes com perfis diferentes, como o Marcos colocou ali naquele começo de conversa? Na realidade, assim, perfis diferentes em termos de caráter, de personalidade, certo? Mas os seus personagens são gente simples, do interior, de uma cidade do interior, e eu ambientei a história nessa cidade. Então, são personagens simples, na realidade. Um malandro, um empregado da prefeitura, varredor de rua, um vendedor um dono de abatedor de galinhas, um vendedor de remédios caseiros na feira, entendeu? Então, são pessoas interessantes que realmente existem nessa cidade do interior. E essa história destaca o charme da pretendida? Como é o nome da pretendida nessa história, Jorge? Pretendida. Eu botei justamente eu coloquei os apelidos pitorescos dos personagens, certo? A pretendida se chama Kiki, o nome dela é Quitéria, mas apelido Kiki, aí fica Kiki na históa, certo? Os outros personagens. Aí se Dona Kiki. E os personagens, os outros, os masculinos interessados nela, o marido, que certamente, eu não vou contar a história, porque a Kiki era casada? Casada. A casada e cobiçada. Era casado, vira viúva. Entendeu? Não queria nem revelar aqui. Aí já abriu mão. Tô conseguindo É. distrair aqui. Tem um personagem aqui, o Mão. Mão O Mão é o marido dela, né? E o Mão, ele tem um diálogo aqui que ele diz o seguinte: se ficou aí tão calado, é porque não vai me ajudar, né? Disse enxerida. Você quer que eu lhe ajude como? Respondeu o Mão. Sei lá, fazendo alguma coisa por mim. Tô desesperada.
Eu sei porque você não foi, porque o meu patrão não quis que você trabalhasse na casa dele. Sabe? Sim. E por que foi? Sem rodeios, Mão contou a versão da história que Tito do Armazém lhe disse. É uma fofocagem geral, né? Um vai falando pro outro. Enxerida escutou calada, ficou de repente amarela, mas como a luz no lugar era pouca, Mão nem notou isso. Porém, quando Mão estava perto de acabar seu relato, ela interrompeu e disse que tudo aquilo era mentira, e uma mentira das mais cabeludas. O velho tinha confundido tudo, na certa estava Gagá. Só podia estar para fazer uma coisa daquelas com ela. É um dos trechos aqui do livro do Jorge Tenório, com lançamento previsto aí para o dia 26, na Toca do Calango, que fica ali ao lado do Centro de Convenções e também entre o Centro de Convenções e o Centro de Tecnologia. A partir das 19 horas, portanto, noite de autógrafos para você, Pretendida, uma história que você já deve ter vivido aí na sua juventude, principalmente se mora no interior. O interior ainda guarda muitas histórias legais que vale a pena ser contadas, né, Jorge? Valem a pena ser contadas. Eu nasci no interior, nasci num povoado do município de Palmeira dos Índios, e a pessoa vai sempre captando essas histórias e guardando na memória, né? Uhum. E no momento certo a gente transforma, escreve. Pessoa que nasce com o dom de escrever, de contar história, eu sou um contador de história. Isso. Deus me deu esse dom e eu vou arquivando esses casos, como diz o adulto, esses causos na memória, e depois vou transformando em romance. Hoje, na sua montagem de personagens, você parte para a escrita em algum caderno ou já vai direto para a tela? Já vou direto no computador. Boa. Antes, os primeiros livros foram Pra que ele vai ter caneta. 2 trabalhos? É hein? porque tem gente, né? O Tem, Jorge Amado, gosto, que é um dos ídolos dele, com Vai- certeza, ele montava um caderno onde tinha cada personagem com a descrição do que era o personagem. Aí depois ele partia para a montagem e o enredo que misturava as histórias. Aí hoje ele já tem a técnica mais Ele já apurada. vai direto pro já vai computador. direto na tela. Hoje o computador, ele facilita muito, né? Organiza tudo. Aquilo que você não gosta, aí você apaga, você deleta, certo? Não tem Aí- essa agonia de estar Tem mais não, tem mais não. transcrevendo. Mas os primeiros romances eu realmente fui na caneta, Foi manuscrito, né? Depois na máquina de datilografia, isso nos anos 2000, 2001, 2002, por aí assim. Ainda era na máquina de datilografia, entendeu? Na virada Eu- do século. Qual é a Virado do cidade? século. Qual é a cidade, Jorge, que se Olha, passa essa eu história? não botei o nome da cidade. Não, o certo? livro não revela. É como se fosse uma cidade fictícia, tá? Mas eu Certo. baseei assim, mais ou menos, minha cidade natal, que é Palmeira dos Palmeira. Índios. Aí botei alguns lancezinhos Mas de lá. quem tiver lendo A Pretendida vai saber que isso aconteceu. Vai saber. Se tiver lá, vivo, né? se tiver vivo. Se for gente ainda que estiver vivo. Porque pode ser história Pois é. antiga Tem muito, também, né? tem muito Pode, tempo pode. essa história? A história eu ambientei lá pelo ano de 1980, por aí assim. Tá vivo, que é Sim, isso, tá Marcos? vivo, mas já tá, né? Não vai criar confusão. Mas naquele tempo ele já era um adulto, já Já tinha era um seus 45 anos para 50. É, Tá Os vendo? gente, eu sou personagens da têm nessa década de faixa. 80, eu tô viva, pelo amor de Deus. Pode ter gente esquecida também. É, né? né, Marcos? Tá certo. Tô E aí a gaga. Pretendida vai recuperar essa história, o livro do Jorge Tenório, com muito bom humor, um escritor alagoano que traz aí um pouco, né, da vivência no interior, uma cidade fictícia, mas ele mesmo admite que, como a sua realidade também envolve Palmeira dos Índios, pode ter sido lá, pode não ter sido, Justamente. pode ser na cabeça do leitor qualquer cidade, né, Jorge? Muito boa essa estratégia. Exatamente. Vou fazer um esforço para estar lá. Esse aqui já é nosso, então já vou começar a ler hoje. 2 para vocês desse, trouxe do arame farpado também. Obrigado. Olha aí, show de Inclusive, bola. isso aqui foi incluído no projeto Livros que Libertam, né? Está sendo em parceria do Estado e a Academia Alagoana de Letras. Academia Lagoa. Já houve o café literário e o arame farpado foi discutido lá pelos detentos. Tá aqui, o arame farpado foi esse aqui. É esse aqui, ó. É. Tá aqui, a violência, o pitoresco e o humor reunidos para contar uma história surpreendente, também baseada em fatos reais e ambientada. Essa aqui, arame farpado, no sertão nordestino. Tem sangue no arame farpado. Você nem notou tem na sangue. foto aí. Pois Tem um é, detalhezinho olha a aí ilustração, olha mostrando que teve alguma coisa trágica que pode ser relembrada. Realmente tem. Olha aí, tá vendo? aqui, ó. Show de título bola. de Então Brasil. fica esse convite no dia 26, próxima quarta-feira, no bar
Toca do Calango, em Jaraguá, às 7 horas, o lançamento de A Pretendida. Jorge, parabéns. Muito obrigado. Mais uma obra aqui fantástica, colocar todo mundo pra rir. Nos tempos de hoje tá todo mundo precisando. Quer rir? Aqui, ó. Riso garantido pra vocês. É o Pois que eu é. gosto de fazer rir em vez de chorar. Em vez de Eu chorar. gosto. Chorar de rir, né? Como dizia Chorar a de vovó, rir, é o pronto. melhor. Vamos lá, a história da viúva pretendida, todo mundo se enxerindo pro lado dela, né? 7h16. Jorge, prazer conhecê-lo. Faz Prazer uma foi foto todo nossa meu. aí, viu, ô Kel, pra guardar a lembrança aqui da presença do Jorge Tenório. 7h16. Vamos para um rápido intervalo. Eu tenho aqui uma informação, é sobre a